chegamos, e esse é o canal Vida com Vida, e em parceria com o programa Vivendo Meu Milagre, sob um oferecimento da Igreja Pentecostal da Bíblia, na direção do pastor César Tortol e Cristiane Tortol. E nós estamos aqui com o pastor da Atalaia Church, em Diadema, São Paulo. Church. Pastor da Atalaia Church, em Diadema, São Paulo. Casado com a Cíntia Nizik Faia. Falei certo, pastor? Nisizak. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Nisizak Faia, pai do Davi, do Gabriel. Eu vi um vídeo que ele falava que a irmãzinha estava chorando porque ela queria ficar de qualquer jeito com o Biel. Pai do Biel e da Maria Clara. Ele tem 15 anos de pastoreio. E em 2013, uma curiosidade aqui do pastor, ele participou do programa Mulheres na extinta TV Gazeta, que eu também vi essa entrevista. Verdade. Aos 17 anos, ele já era líder de jovens na igreja que ele frequentava. Esse é o pastor Fabiano Faia. Prazer em conhecer vocês. Muito bom estar com o senhor, pastor. Pastor, eu pesquisei algumas coisas a respeito do senhor e do seu testemunho de vida. Eu queria que o senhor começasse contando para nós um pouco sobre o seu testemunho, que a sua mãe ela sofreu um aborto espontâneo e ela não podia engravidar. Foi tirado o útero dela e após um ano depois que foi tirado o útero dela, ela engravidou do senhor, que foi o primeiro filho dela. Conta um pouco pra gente. É verdade. Na verdade, isso foi uma promessa de Deus para a vida da minha mãe, porque antes de eu nascer, a minha mãe ela fez um voto a Deus. Minha mãe é evangélica desde criança também. E quando ela casou com meu pai, ela ficou grávida, mas ela não sabia que estava grávida. E ela teve um aborto e não sabia que teve um aborto. E os médicos desenganaram ela, disseram que ela estava com hemorragia. E isso ficou quase 3 meses, ela passando por essa situação de hemorragia, com aborto dentro dela e desenganada pela medicina. Foi quando ela teve um sonho que ela via um homem muito formoso que pegava na mão dela e dizia: você vai morar aqui agora, em um lugar todo florido, bonito. Quando ela acordou do sonho, ela percebeu que estava morrendo. E aí foi quando a minha mãe orou ao Senhor e fez um voto. Falou: Senhor, meu sonho é ser mãe, se o Senhor me permitir ter filhos homens, que eles serão seus, né? Não serão meus. Ela fez o voto de Ana. E aí, debaixo deste voto, Deus operou um grande milagre. Foi quando a medicina constatou que a minha mãe teve um aborto, fizeram uma cirurgia para limpar todo o útero dela, porque o aborto ficou muito tempo dentro dela e apodreceu o útero. Então, fizeram uma limpeza e tiraram o útero da minha mãe. E, bom, era impossível pela medicina minha mãe gerar de novo, né? Só que, inexplicavelmente, ou explicavelmente, né? Porque Deus pode todas as coisas. É verdade. Deus deu um útero novo para minha mãe, ela engravidou, eu nasci, meu irmão nasceu, conforme a promessa de Deus. E nós somos frutos de um milagre, de uma promessa. Glória a Deus. E aos 11 anos de idade, o senhor caiu do telhado de um galpão, correndo atrás de pipa. O senhor quebrou os 2 punhos, foi isso? Costela? Exatamente. Conta um pouco essa experiência, senhor. Eu fiquei em coma, tive traumatismo craniano, quebrei os pulsos, quebrei o fêmur do colo, eu caí de cima da Seven Boys, era um galpão muito grande, os pipas caíam lá em cima, eu subia lá para pegar os pipas. E isso também é resultado do voto da minha mãe, porque minha mãe fez um voto me consagrando a Deus e ela não estava cumprindo a parte dela do voto, né? E por incrível que pareça, antes de acontecer esse acidente, minha mãe foi convidada para estar num culto. Minha tia, que era da Assembleia de Deus, convidou minha mãe e ela foi num culto onde o profeta disse que via uma criança de 10 a 11 anos dentro de um caixão, mas que Deus estaria dando mais uma chance. Minha mãe não entendeu nada, não entendeu nada, nem minha tia, e aí isso veio acontecer comigo. Eu caí de cima da Seven Boys, tive traumatismo craniano, fiquei em coma, fiquei 6 meses internado, fiquei na UTI, sem UTI. Os médicos diziam que se eu vivesse eu ia vegetar, coisa desse tipo. E mais uma vez eu passei pelo Vale da Sombra da Morte e Deus provou a sua aliança, né? Porque o tempo de Deus é longânimo. O que Ele
o que ele fala, ele cumpre. Glória a Deus. Então, tinha que haver uma fidelidade no pacto que a minha mãe fez com Deus. Então, Deus estava cobrando o voto. Por isso que a Bíblia diz, se você fizer voto, cumpra, né? Porque senão é voto de tolo. Mas, mais uma vez, nós passamos aí por um milagre, né? Minha mãe viveu um milagre e agora eu participei desse milagre. E, graças a Deus, a partir dos 11 anos de idade, aí minha mãe se firmou com Jesus mesmo. E cumpriu a promessa que ela tinha feito. E cumpriu a promessa. E o senhor leu a Bíblia inteira. Desculpa pelo senhor. Você leu a Bíblia inteira em 3 meses. Exato. Quando eu houve uma paixão, né, por Jesus, eu tinha 16 anos, eu tive um encontro com Jesus, assim, que foi realmente um encontro genuíno, que eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu não conseguia parar de ler a Bíblia, cara. Eu pegava de manhã e até de noite. E assim, em 3 meses eu li a Bíblia inteira, debaixo dessa fome, desse desejo de conhecê-lo. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica para o senhor. Depois tem umas declarações aqui, não sei se fiquem ligados aí conosco. Eu ouvi no testemunho do senhor que a sua avó, o seu testemunho que a sua avó, você frequentava a igreja com a sua avó e você ia para dormir debaixo do banco da igreja. É verdade. E a sua avó, na igreja que ela frequentava, ela foi impedida de cear, e creio que isso causou até um certo trauma em você por saber disso. Mas ela foi impedida de cear porque ela não estava dizimando, é isso mesmo? Exato. A minha avó frequentava uma igreja muito tradicional na época. Eu era criança, eu ia com ela, ela me levava para a igreja, eu gostava muito de ir com ela. Eu sempre gostei de ir para a igreja mesmo como criança. E houve um tempo na vida da minha avó que ela não recebeu a aposentadoria dela e, infelizmente, a igreja proibiu ela da ceia. E minha avó ficou muito mal, cara, porque minha avó era muito crente. E ela não ficava sem ceia de jeito nenhum. Nossa. E isso causou, assim, uma decepção muito grande na vida dela. Foi quando ela migrou dessa igreja, a minha mãe, né, acabou levando minha avó para presbiteriana. E você, pastor, o que você pensa a respeito disso? Cara, eu, de verdade, a Bíblia manda o homem examinar-se a si mesmo, né? Eu não concordo, na verdade eu não concordo com dízimo e oferta sendo colocado nomes, né? Porque isso é uma coisa muito particular de cada um. E eu sei que muitas denominações, em respeito àqueles que colocam nome, que querem registrar valores de quem dizima ou oferta, mas eu não vejo isso como um princípio bíblico, né? A palavra de Deus tem uma ordenança, você vai e obedece, cumpre isso particularmente, que o Senhor está vendo você fazer isso, né? Amém. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. A Bíblia manda a gente examinar nós mesmos para comer do pão e beber do sangue e ter comunhão com o corpo de Cristo. Eu acredito que isso é questão de controle humano que a igreja criou. Nosso dever é ensinar sobre dízimo e oferta, não controlar. Agora nós vamos para a declaração polêmica do pastor Fabiano Faia. Peguei essa informação do site Gospel Geral. Pastor Fabiano Faia faz um desafio para os pregadores e cantores gospel durante um culto em sua igreja. Ele diz que ligou para um ministro do Evangelho para pregar na sua igreja e o mesmo cobrou a quantia de R$2.000. E o Senhor no final diz: de graça recebestes, de graça dai. A citação de Mateus capítulo 10, versículo 6. Continuando da mesma fonte, do site Gospel Geral, o conferencista Eliseu Rodrigues, um jovem conferencista muito conhecido também, comentou durante uma pregação em um congresso que os pastores e cantores devem ser pagos sim para ministrar e cantar em eventos religiosos. E encerrou também dizendo na citação bíblica: digno é o trabalhador do seu salário. O senhor ainda pensa dessa mesma forma? Cara, eu não sou contra a oferta, eu sou contra o cachê, eu sou contra cobrar. Quando a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, é um salário imposto pela própria igreja, não pelo pregador. É a oferta que é dada ao pregador. Quando a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, primeiro ela está falando do pastor, está falando de alguém que congrega, de alguém que trabalha numa denominação, que cuida de um povo, que aconselha, que serve, que cuida. Não está falando de um missionário, de um itinerante. A oferta é bíblica, né? A oferta é bíblica. Eu vivo da oferta, mas eu não estipulo valores de oferta. A partir do momento que você cobra um valor, não é oferta, é cachê.
né? Então isso com certeza é errado, e a Bíblia realmente diz que de graça recebemos, de graça nós temos que com esse coração ministrar a palavra do Senhor, não com o coração de querer ganhar alguma coisa para isso, mas de querer tocar a vida de pessoas, né? Então a oferta virá, amém, eu recebo a oferta, o pregador recebe a oferta, porque a oferta já diz a palavra oferta, é algo voluntário que alguém faz por você e você recebe de coração. Mas existe uma grande distorção da verdade hoje, até porque os interesses pessoais, né? As pessoas estão fazendo as coisas por interesses pessoais, para se dar bem, para crescer na vida, para conquistar a si mesmo. Então transformaram o evangelho num negócio. Infelizmente, argumento as pessoas vão procurar em todos os lugares, mas não comprovam o que a Bíblia diz. O Senhor ministrou hoje também aqui na nossa igreja, né, que o Senhor, quando nós fazemos a obra do Senhor, Ele supre aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos. O Senhor falou hoje na sua ministração. E para encerrar aqui, o nosso pastor, eu quero que o senhor fale um pouco a sua visão a respeito da igreja no Brasil. Como que o senhor vê a igreja no Brasil? Eu vejo a igreja evangélica no Brasil hoje como uma igreja que precisa ser evangelizada novamente. Na verdade, essa transição sempre existiu. Se você ler as cartas de Paulo, você vai perceber que a igreja ela sempre transicionava de um estado puro para um estado corrupto, porque é a igreja composta de homens, de seres humanos. Então o reino de Deus sempre vai necessitar de remanescentes, libertadores, profetas. Para isso Deus deu os 5 ministérios, para que haja o aperfeiçoamento do corpo. Então, como a igreja está vivendo os últimos dias, e os últimos dias da igreja são tempos penosos, são tempos trabalhosos, nós estamos vivendo o estreitamento desses dias, onde a corrupção aumenta, onde o desejo pelas coisas tem aumentado, a ganância tem aumentado, e o nosso papel hoje como remanescente, como libertadores, profetas, para isso Deus deu os 5 ministérios, para que haja o aperfeiçoamento do corpo. Então, como a igreja está vivendo os últimos dias, e os últimos dias da igreja são tempos penosos, são tempos trabalhosos, nós estamos vivendo o estreitamento desses dias, onde a corrupção aumenta, onde o desejo pelas coisas tem aumentado, a ganância tem aumentado, e o nosso papel hoje como remanescente, como libertadores, como profetas do Altíssimo, estabelecer novamente a ordem do princípio de pureza no reino de Deus. Eu vi que você, pelo que eu percebi, eu vi que você é contra qualquer tipo de campanha que seja feita na igreja. Sim, eu sou contra a campanha porque eu não vejo na Bíblia campanha. Não existe campanha no Novo Testamento. Eles não faziam campanha. Então, a igreja se reunia com o objetivo de adorar o Senhor, de render-se ao Senhor. O culto, ele tem um sinônimo de dar, não de receber. Quando a gente faz culto, a gente faz para dar ao Senhor nosso coração, nossa vida, o nosso estado do ser, para que possamos estar nele. E eu percebi também que muitos jovens, pelo fato de você ser um pastor jovem, muitos jovens seguem você nas redes sociais, e eu queria que você deixasse um conselho agora para esses jovens aspirantes ao ministério, que desejam pastorear, ou têm sede de pregar o evangelho. Qual é o conselho que você daria para esses jovens hoje? Olha, o meu conselho para os jovens, eu acredito que essa é a batalha, é a guerra espiritual dos jovens. Fuja de todo o glamour que existe em volta do gospel, em volta do evangelho que você assiste hoje. Então, se você é músico, fuja do glamour da música. Se você é um ministro, você é um pregador jovem, fuja do glamour que existe em volta dos pregadores hoje. A fama, o dinheiro, o aplauso, o reconhecimento. Sirva ao Senhor pela essência daquilo que Ele é, e não por aquilo que você está assistindo nas plataformas evangélicas, nas grandes plataformas. Fuja desse sentimento se realmente você quer
servir ao Senhor como um verdadeiro profeta. Uau. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado à esposa do pastor tá ali, a Cíntia. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu gostaria que o Senhor encerrasse, que você encerrasse fazendo uma oração para nós. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida desses servos de Deus. Eu vim aqui, Senhor, para declarar sobre a vida deles, Senhor, a paz, conforme diz a tua palavra. Nós temos autoridade para declarar a paz, e eu declaro a paz sobre essa casa, sobre essa cidade, sobre essa igreja. Senhor, levante homens e mulheres de Deus, Senhor, nessa cidade, para fazer a diferença no teu reino. Eu os abençoo agora debaixo da tua graça, que a tua graça seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado, Deus abençoe vocês. Esse foi Vida com Vida e o programa Vivendo o Meu Milagre da Igreja Pentecostal da Bíblia do Jardim Sanderson. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe.